Fala, nossa atleticana, eu nem vou perguntar se tá tudo bem com vocês, o meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano, e você já passou por uma fase muito ruim na sua vida, onde tudo deu errado, e aí tempos depois você começa a perceber os mesmos sinais ou os mesmos acontecimentos que inicialmente levaram àquela má fase e fica com aquela sensação de eu já assisti esse filme e não gostei do final? O vídeo pós-jogo de hoje é sobre isso. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para falar de Fluminense 1, Atlético Paranaense 0, partida que teve início às 19 horas e 30 minutos desta terça-feira, dia 22 de outubro de 2024, lá no estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, e válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o pós-jogo de hoje é um pouquinho diferente, porque a gente vai começar comentando o resultado. Né? O Atlético chega a 5 derrotas em 5 partidas desde que o Lúcio Gonçalves assumiu o comando da equipe principal. Chega a 6 partidas consecutivas sem vencer na temporada, por todas as competições, e 11 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. E principalmente, ou o que mais me incomoda, um Atlético Paranaense que conscientemente abre mão de jogar o futebol mesmo precisando vencer. Tanto é que o Fluminense acumulou 75% de posse de bola na partida de hoje. O Atlético mal tocou na bola. Um grande exemplo disso foi o primeiro tempo, onde o jogador do Atlético Paranaense com mais ações com a bola foi o Fernando, com 27. E o Fluminense tinha 9 jogadores com mais ações com a bola que o Fernando. Um jogador com 26 ações, então praticamente um empate. E somente o Fábio tendo tocado menos na bola, salvo engano, foram 16 ações com a bola do Fábio no primeiro tempo, tendo menos ações que o Fernando, que era o jogador do Atlético que mais interagiu com a bola na primeira etapa. Então, um Atlético que realmente, assim, abriu mão completamente de ter a bola, e a bola, não sei se vocês já repararam nesse detalhe, ela é importante. Você não precisa ter 70% de posse de bola, né, para jogar bem futebol, mas ter 25 realmente atrapalha. O Atlético cria uma única grande chance com o Emerson, né, que acaba desperdiçando. O Fábio faz uma boa defesa. E por mais que o Emerson tenha assim, desperdiçado uma grande oportunidade, não dá pra gente colocar nas costas do menino a responsabilidade pelo Atlético ter perdido essa partida de hoje, ou ter deixado de vencer essa partida de hoje. O Emerson é um jogador que entrou em campo durante pouco tempo hoje, produziu muito mais do que o Pablo, por exemplo, que mais uma vez foi completamente assim inofensivo, nem conseguiu agredir a defesa adversária como centroavante, nem conseguiu voltar para participar bem da articulação das jogadas, como a gente via ele fazer em outros momentos. Então, um jogador que pouco contribuiu mais uma vez, em um Atlético que finalizou somente 6 vezes em 90 minutos, sendo que 4 delas de fora da grande área. Então, um Atlético que produziu muito, mas muito pouco mesmo. E um detalhe que me chamou a atenção ao longo dessa última semana foi que depois de algumas declarações do Paulo Autori, que parte da torcida entendeu como xenófobas, né? E que alegadamente ou aparentemente não caíram bem com parte do elenco, o Lúcio hoje sacou o Matheus Gamarra, o zagueiro paraguaio, sacou o Lucas Esquivel, que tecnicamente é o melhor jogador do elenco à disposição da comissão técnica, né? Visto que o Fernandinho segue afastado em tratamento de uma lesão. Tomara que ele consiga voltar em 2024, mas não sei se a gente vai poder contar com ele ainda esse ano. E hoje o Atlético, não, de maneira bastante curiosa, entrou em campo com somente um dos 8 jogadores estrangeiros do elenco, só o Tomás Coelho no ataque, né, não na lateral direita. Na lateral direita esteve o Madison, porque o Canóbio estava suspenso e os demais estavam no banco. Né? E antes disso, antes de sacar Gamarra para a entrada do Lucas Belezi, que hoje até fez um jogo razoável, tá? O Belezi, depois de tanto tempo sem atuar, entrando numa fogueira, como esses 2 últimos jogos dos quais ele participou, ele tá autorizado a jogar mal e em nenhum dos 2 jogos ele foi tão terrível assim. Teve gente pior que ele nos 2 jogos. E o fato dele precisar entrar em campo é um problema maior do que o fato do Belezi não estar jogando bem, ou não estar performando tão bem quanto a gente gostaria. E antes disso, né, o Lúcio já tinha aberto mão do talento do Bruno Zapelli, o atacante argentino, camisa 10 do Atlético. E se você somar Bruno Zapelli e Lucas Esquivel, o Atlético tem acumulados no banco de reservas hoje 18 assistências, uma vez que é um total bastante impressionante para uma equipe que
tem uma dificuldade enorme, enorme, muito grande de construir qualquer coisa com a bola no pé. É uma dificuldade essa, dificuldade que inclusive foi negada pelo Lúcio Gonzalez na entrevista coletiva concedida depois do jogo de hoje. O Lúcio defendeu que o Atlético finalizou 22 vezes contra o Botafogo, que criou oportunidades contra o Corinthians, mas esqueceu de dizer que em ambos os jogos o Atlético foi dominado e superado de maneira muito natural pelos adversários, especialmente contra o Corinthians, mesmo o Corinthians sendo, é, embora uma boa equipe, com bons jogadores, né? Passando por uma crise financeira grave, passando por um momento técnico na tabela que não é tão bom, o Corinthians também briga contra o rebaixamento, e dominou e venceu o Atlético assim ao natural a partir do momento em que assumiu ou reassumiu a liderança no placar lá na Neoquímica Arena. Então, gente, é de um descolamento na realidade, essa declaração do Lúcio Gonçalves, assim como foram algumas do Paulo Autori naquela última entrevista coletiva, que deveria ser analisado no consultório de um psiquiatra. Assim, é impressionante o quanto a diretoria, o quanto a comissão técnica, o quanto o pessoal que trabalha no CT do Caju consegue se manter tão distante da realidade dos fatos, da crise que a gente está vivendo, a ponto de poder declarar descaradamente numa entrevista coletiva que o Atlético cria oportunidades, que o Atlético do Lúcio cria oportunidades. Uma coisa que qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento sobre futebol já identificou que talvez seja a grande dificuldade desse time do Lúcio, auxiliado de maneira muito próxima pelo Paulo Autori, né? O João Cruz é um jogador que tem perdido cada vez mais espaço desde que o Lúcio assumiu a equipe. Surgiu muito bem com o Cuca, ganhou ainda mais espaço com o Varini, resolveu algumas partidas com seu talento, né? Mesmo sendo bastante jovem, mesmo fisicamente, talvez não tendo as melhores condições de enfrentar jogadores mais velhos, jogadores profissionais. Na base do talento, né, da individualidade, o João Cruz conseguiu participar muito bem e decidir partidas, conquistar pontos, classificações para o Atlético e cada vez menos tem entrado em campo, né? O Atlético tem se valido de jogadores como o Bruno Prachedes. E o Prachedes, por mais que tenha entrado bem em outros momentos, gente, e eu não tenha sido contra a vinda dele, não dá para você ter o Prachedes à frente do João Cruz na preferência do treinador, especialmente quando o Atlético precisa de um resultado. O João Cruz precisa ter o seu espaço, né? E especialmente quando a gente pensa nesse Atlético formador e desenvolvedor de talentos que foi apregoado tão abertamente pelo Paulo Autori naquela entrevista coletiva, onde, mais uma vez, não custa ressaltar, a diretoria fez questão de negar credenciamento a todos os veículos de imprensa, né, formais e informais, que têm um perfil mais crítico em relação ao trabalho que tem sido desenvolvido pela diretoria. Então, um ato de uma censura, assim, notória, evidente, né? Agora, o grupo de lideranças, né, o grupo de velhos líderes, digamos assim, teve inteiramente em campo, né? A gente teve Matson em campo, Thiago Heleno em campo, Eric em campo, Nicão em campo, Pablo em campo. Todo esse pessoal que já foi útil em algum outro momento e que hoje tem muita dificuldade de entregar um nível mínimo de competitividade que o Atlético precisaria para formar uma boa equipe, teve em campo com créditos assim quase que infinitos por parte da comissão técnica. E isso, mais uma vez, é uma situação que me preocupa muito. O Atlético precisa mudar se quiser ter uma oportunidade assim real de escapar dessa situação incômoda, de fugir dessa zona de rebaixamento. Precisa mudar o quanto antes uma série de peças e começar a apostar em jovens jogadores, por exemplo, o próprio João Cruz, o Emerson, que entrou muito bem no comando do ataque hoje, produziu muito mais do que o Pablo, produziu muito mais do que o Mastriani, precisa ganhar minutos porque tem velocidade, tem explosão, tem alguma capacidade de definição, sim, ele não é incompetente finalizando, e o Atlético precisa dessa intensidade, precisa dessa velocidade, precisa dessa agressividade, não dá para ter um jogador, de novo, inofensivo como tem sido o Pablo já nos últimos meses, em campo, enquanto o Emerson, que poderia estar colaborando mais, como fez hoje, continua no banco de reservas. Tá? E, gente, eu sei que parece frustração por conta de uma derrota, ou por conta de duas derrotas, né? Talvez até considerando a partida que a gente perdeu na última quinta-feira lá em Itaquera, na Neoquímica Arena. Mas a verdade é que eu não tô lá muito decepcionado porque eu não esperava muita coisa do Atlético nessas partidas contra o Corinthians e contra o Fluminense, tá? O que realmente me incomoda, o que realmente me chateia como torcedor, é que bastaria o Atlético vencer as suas últimas partidas do Campeonato Brasileiro na Liga Arena, ou boa parte delas, para escapar com alguma margem de tranquilidade da zona de rebaixamento, e que
até esse poder de intimidação do nosso estádio, né, que foi destacado por ex-jogadores, por ex-árbitros, em alguns podcasts aí ao longo dos últimos anos, foi sabotado pela diretoria, né? E que mesmo dentro de casa conquistar esses pontos que faltam para escapar matematicamente do rebaixamento não é uma tarefa das mais simples, como já foi em outros momentos. E por mais que a diretoria agora parece que pensa em uma espécie de campanha para chamar o torcedor para a Liga Arena, né, para fazer uma ligação, uma parceria com a torcida nessa reta final de temporada, e eu sei que o torcedor rubro-negro, o torcedor atleticano, sendo apaixonado como vai responder à altura, vai comparecer e vai apoiar e pode acabar salvando, como salvou em outros momentos o Atlético do rebaixamento, inclusive com elencos mais fracos e mais limitados do que esse, tá? Agora, uma coisa que eu não posso deixar de registrar, em respeito a quem me assiste, inclusive, é a ironia dessa possível campanha, né, ou dessa provável campanha, vinda de uma diretoria presidida por um Mário Celso Petralha, que em outros momentos enchia a boca para dizer que o torcedor não ajudava e que ele até mesmo atrapalhava o clube, como ele fez depois da final da Sul-Americana em 2021, quando o Atlético conquista o bicampeonato, né, naquele contexto de pandemia. E agora o Petralha vai precisar engolir as suas palavras, juntamente com o orgulho e a vaidade demonstradas aí ao longo dos últimos anos, numa tentativa desesperada de salvar o Atlético, né, o clube que o Petralha diz amar, né, das consequências da incompetência da própria diretoria presidida por ele. Então, é assim, de uma ironia que seria extremamente divertida se eu não tivesse tão preocupado com o clube que eu amo, o clube que eu acompanho há tanto tempo, o clube que me faz vir aqui trocar ideia com vocês, né? Todo dia, ou quase todo dia, na medida do possível. E, gente, verdade seja dita, eu tô, assim, cansado. Cansado de falar as mesmas coisas, tanto é que a gente não se aprofundou em muito no jogo de hoje, porque não teria nada de muito diferente para dizer. O Atlético abrindo mão de jogar bola, 70 minutos com a bunda. Desculpa, gente, eu não sou de usar esse tipo de palavreado, mas escapou. Pregado no campo de defesa, esperando o Fluminense marcar um gol para começar a jogar no desespero nos minutos finais, né? E a gente viu que mais uma vez hoje aconteceu, como aconteceu em outros tantos momentos, justificando aquela sensação que eu descrevi no trecho de abertura do vídeo de hoje. Então, lógico que eu vou torcer, lógico que eu vou estar aqui conversando com vocês, vou estar aqui apoiando e peço para o torcedor que me acompanha que, na medida do possível, apoie a equipe dentro de campo, quem comparecer ao estádio, que cante, que grite, que empurre durante os 90 minutos, que as cobranças existam antes do jogo, depois do jogo, nas redes sociais, na porta do CT, quando tiver que acontecer. Mas, honestamente, não confio nesse grupo de jogadores para tirar o Atlético dessa situação. Confio mais na força do torcedor atleticano e espero que a gente possa fazer essa diferença, porque no talento, gente, eu tenho a nítida impressão que não vai dar. Por mais que o grupo tenha alguns jogadores talentosos, e isso tem, não vou negar, as lideranças são negativas em todos os níveis, o comando técnico, né, o treinador, não está preparado para esse desafio. O Paulo Autuori não me parece uma influência positiva nesse momento, e falar de influência negativa acima do Paulo Autuori é chovendo molhado a essa altura do campeonato. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem nos comentários o que vocês acharam do jogo de hoje. Gostaram, não gostaram, quem foi bem, quem foi mal. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos os comentários. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã, aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.